Ah, tá gravando. Tá gravando. Obrigada, tá? Peraí. Professora, tá dando eco. Não sei. Peraí. Ah, tá. Cadê? Pronto. Deixa eu botar aqui no celular aqui, gente. No suporte. Nossa, que logística, meu Deus, hein? Ai, ai, seria muito mais fácil presencial, né? Que saudade. Ah, agora acho que sim. E aí, povo? Tem que copiar, professora? Dá para ver o quadro? Não, presta só atenção. Fila de vocês. Tá bom? Sim, dá pra ver o quadro, só que não dá pra escrever. Não, tranquilo. Tá, ok. Tá bom? Tá bom. Todo mundo assistiu o videozinho lá das preposições? Sim. Tá. Sim. Ok. Professora, a Soares tá te chamando lá no grupo. Professora, eu tô conseguindo ver o quadro e então vou copiar. É pra copiar, né? Quem conseguir ver o quadro. Não, pra prestar atenção só que ela falou. Tá, obrigada. Ai, gente, a Soares. Fala pra ela que o som não tá saindo, então ela tem que habilitar o som lá. Ô, Soares, você tem que habilitar o som. Não foi? Escreve lá fazendo favor, porque o meu celular tá no suporte. Quem pode escrever? Deixa eu falar com ela. Eu mando o áudio aqui. Você tem que habilitar o som. Que aí fica ruim de eu escrever, porque tá no tripé. Tá bom? Pessoal, podemos começar? Como tá gravado, qualquer coisa, mesmo que ela não consiga agora, depois eu vou mandar lá na plataforma. Tá bom? Então, ó, as preposições estão lá na apostila, na página 80. Beleza? Ah, gente, deixa eu ver a cara de vocês. É tão ruim falar pra tudo preto. Você tá Professora, eu gravando, tô de pijama com o cabelo tudo pra cima. Eu também. A Eu gente também tô de pijama, mas eu penteei meu Eu cabelo. coloquei uma roupa que eu tava ontem e tô Eu tô do jeito de que eu acordei. Eu tô do jeito que eu acordei. tá tudo lindo, uma gente. trancinha. Obrigada. A melhor câmera é a do Danilo, gente. Lá na página 80 é o foco na escrita. O que, Gabriela? Melhor forma de ganhar de quê? Minha câmera é sua, Danilo. Ela falou. A pior câmera é minha Ai, mesmo. Pode a Bianca falar. Gente, fecha o som, fazendo favor. Isso. Obrigada. Ó, lá na página 80, no finalzinho, é foco na escrita, mas é uma matéria de gramática, então peguei para mim. E aí tá assim, ó. Pega lá a apostila. No finalzinho. Por que vocês não vão a outro lugar em vez de ficar aí em cima? E aí tem com. No videozinho, claro que mostram lá todas as preposições. O Noslen lá dançando a valer, né? Rebolando. E o com, ele diz que o com é uma das preposições. Por que o com tá ali sofrendo? E o que eles estão fazendo ali? Em cima do com? Se beijando? Se beijando. Tá, eles estão namorando, certo? O que quer dizer isso? Olha, o verbo namorar, quem namora, namora alguém, ok? Quem namora, namora alguém. O verbo namorar, ele não pede, ele não rege preposição nenhuma. Então, quando você quer falar que você está namorando alguém, você fala que eu namoro fulano, por exemplo. Namoro Tiago. Esse é o nome do meu marido, né? Namoro Tiago. Quando a pessoa fala assim, ela namora com Tiago. Gente, se eu falo namora com alguém, esse com estabelece uma relação de companhia. Ou seja,
ela namora uma outra pessoa e quando ela vai namorar essa outra pessoa, ela leva o Tiago como vela. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim. Então, olha, por isso que o Sim. com aí tá sofrendo. Porque ele não é exigido no namoro. Tá bom? Então, ó, ao escrever um texto, é comum a preocupação com os elementos que garantem a coesão e a coerência. O que é preposição? A preposição é uma classe de palavra que ela vai ligar termos para poder ter uma coesão. Porque senão só vai ficar substantivo solto. Claro que vai dar para entender, porque o substantivo é a classe de palavra mais importante, né? Só que para ter uma coesão, uma ligação, para você entender a relação de sentido, a gente coloca, na maioria das vezes, a preposição para ligar elementos, ok? E é o seguinte, como vocês viram aqui na página 81, embaixo tem um quadrinho com todas as preposições. Preposição é muito fácil, é só isso daqui mesmo. Gravou, isso é preposição até no inferno, tá bom? Preposição não muda. Então, gravou isso daí, é preposição. Só lembrando que o a é uma palavrinha que pode ter mais de uma classificação. O a pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser pronome demonstrativo, pode ser pronome oblíquo, ok? Mas quando ela será preposição? Quando ele for equivalente a para. Então, geralmente, quando você puder trocar o a pelo para, ele será preposição, tá bom? Por exemplo, ele entregou uma carta à menina. E aí, ó, vê se eu posso trocar esse a por para. Ele entregou uma carta para a menina. Gabriela, desliga o seu som, por favor. Obrigada. Então, se eu pude trocar, esse a é uma preposição, tá bom? Quem botou aí? Duvido ser assim tão fácil, hein? Como preposição é tão fácil assim, quer dizer que a gente não vai estudar só preposição, a gente vai estudar a semântica das preposições. Então, em preposições, o que a gente mais estuda é a semântica. O que é semântica? É o sentido, tá bom? Eloá, começou. Ó, é o sentido das preposições. Então, vê só uma coisa, olha, entre as palavras pão e a palavra queijo, para eu ligar essas palavras, eu posso ter relações de sentidos diferentes. E aí, o que vai me estabelecer essa relação de sentido diferente vai ser a preposição. Ó, eu posso falar pão de queijo, eu posso falar pão com queijo, ou eu posso falar pão sem queijo, certo? Quando eu falo pão de queijo, esse de é uma preposição que me dá o sentido, a semântica de matéria. Tá vendo? Ele me dá o sentido de matéria, ou seja, do que é feito o pão, propriamente. Então, o pão é feito do queijo. Ó, pão com queijo é matéria? O pão é feito com queijo agora? Não. Aqui é como se fosse a companhia. Ok? Pão tá ali acompanhado de queijo. Pão sem queijo. Sem. Agora, essa preposição sem me dá o sentido de falta. Ausência. Tá bom? Gente, Gabriela aí dando um alerta, presta atenção na aula. Ó, refrigerante limão. Quando eu vou ligar, eu posso ligar com uma preposição. Então, ó, refrigerante de limão ou refrigerante com limão. Então, refrigerante de limão. Tem como você me aceitar pelo computador que eu vou sair aqui no celular que vai descarregar? Tá bom. Vou lá aceitar ela, gente. Espera aí.
Agora sim. Foi? Foi. Tá, então vamos lá. Refrigerante de limão. Nesse caso aqui, o refrigerante foi feito de limão. Então, também é matéria. Ok? Ou a substância. Refrigerante com limão. Agora não é mais a matéria. Qualquer refrigerante, você espreme o limão ali e eu coloco uma rodela de limão. Por isso é com limão. Então, seria também a companhia. Certo? Morreu. Ó, morreu de frio, morreu na calçada, morreu com o pai. Agora, para eu ligar essas situações aqui para o verbo, eu utilizei também preposições. De, na, com. Cada uma com um sentido, com uma semântica. Ó. Morreu de frio. Isso daqui é a causa da morte. Por que me dá a causa? O de me ajuda a colocar uma informação de causa para a morte, nesse caso. O de pode ter vários outros sentidos. Tá bom? Nós vamos ver aqui depois. Morreu na calçada. Esse preposicionado, essa preposição aqui, me ajuda a carregar o sentido de lugar. Certo? Morreu com o pai. Esse aqui, companhia também. Tá vendo? Então, vocês viram aqui, olha, que o de, botei um de, pode, nesse caso aqui, expressar causa, nesse caso aqui, expressando matéria, tá vendo? Dúvida, gente? Não, Não. por enquanto não. Tá, dúvida aqui é só na prova. Nem na prova, né? Só na prova. Na prova, se Deus quiser. Eloá, tá passando bem na quarentena, Eloá. Eu que tô passando vontade com as coisas de comida que você posta lá. Super. Todo mundo, professora. Todo mundo passando vontade. Ai, que ódio. Ó, vamos lá para a apostila, gente. Lá na página 82. Abre lá, gatos e gatas. Gente, Sofia tá aí? Não vi? Tô, ué. Ah, tá. Tá todo mundo hoje, né? Não, Maria Fernanda Leal não tá. Faltou a Leal e a Aquilone. Marco Aurélio. Então, mas Marco Aurélio nunca tá. Lembrando que as preposições, elas podem se unir a algumas outras palavras. Aqui tem os exemplos de preposição junto com o pronome e preposição junto com o artigo. Então, quando você encontra, por exemplo, a palavra na, ela nunca é uma palavra, ela não é uma palavra sozinha quando for preposição. Ela é uma palavra misturada. Então, eu tenho ali uma contração. Ok? Vocês podem destacar aqui a palavrinha que já está em negrito em cima, escrito contração. E aí, nesse quadrinho, estão algumas contrações. Então, a preposição em é uma preposição pura. E aí, ela pode se unir ao artigo a. E aí, vira na. Acho que a gente já viu isso, né? Alguém pode me dizer? Já, eu acho que já. Já tem uma prova sua, eu acho. Isso, é só para a gente dar uma relembrada. E aqui embaixo, na página 82 mesmo, tem as relações semânticas das preposições. Então, podem estabelecer uma diversidade de relações semânticas, apenas o contexto é responsável pelo significado preciso e pela relação que a preposição estabelece entre palavras. Então, eu não posso gravar, não, de, por exemplo, é só de causa, não existe isso. Dependendo de um contexto, o contexto é que vai me esclarecer qual é o sentido que ela está expressando. Agora tá bem melhor. Da outra vez que a gente aprendeu isso, não tava muito bom assim, não. Sabe, explicando as semânticas. Das preposições? Eu já expliquei isso? Ah, teve um dever que já teve disso, sim. Mas desse trimestre? Não, ano passado. Tá. Ano passado explicou, hein? Mas na, essas coisas. Ah, tá. Contração, né?
É, isso não, mas eu tô falando sobre as semânticas, sabe? Agora que tá mais explicadinho. Não, é porque a gente aprendeu antes foi os advérbios. E aí, a semântica dos advérbios é muito parecido com o das preposições. Ah, tá. Entendeu? Então, a gente não Entendi. está aqui mesmo separado, não. A gente estudou os advérbios. Por exemplo, aqui, morreu de frio. De frio é uma locução adverbial de causa. Mas por quê? Porque a preposição de é que me carrega essa causa. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. O a. Primeira preposição que está aqui, ó, no quadrinho. Ela pode expressar causa, tá? O professor voltou a pedido dos alunos. Gente, relação de causa. Causa é sempre uma coisa que acontece antes. Quando eu tenho causa, eu tenho consequência. Ok? Então, olha, eu tenho aí o pedido dos alunos e eu tenho a volta do professor. O que aconteceu primeiro? O pedido. Então, por isso que o pedido é uma relação de causa, porque causa acontece primeiro. Olha só, morreu de frio. Aqui eu tenho uma relação de causa porque eu tenho consequência. Tá bom? Sempre quando eu tenho causa, eu tenho consequência. E aí, para saber o que é causa? Sempre vai ser algo que acontece primeiro. Então, por exemplo, você você ficou resfriado porque tomou banho quente e saiu na friagem, ó. Qual é a causa disso? O banho, que aconteceu primeiro. Tá bom? Distância, também pode expressar distância. Então, pense bastante sobre esses nomezinhos aqui de relação semântica, tá bom? Porque esses nomezinhos é que a gente precisa se alertar quando pedir relação semântica da preposição. A gente vai pensar em distância, causa, lugar, modo. Tá vendo como é que é parecido com o advérbio? Ó, lugar, tempo, modo. Ó, o clube fica a 5 quilômetros de minha casa. Então, esse a 5 tá se referindo à distância. Então, sentido aí, distância, só isso. Os jogadores tiveram que dormir ao relento. Aí é o lugar onde eles dormiram. As vizinhas vendem quitandas a prazo. E aí, a prazo é o modo como elas vendem. Tempo. Todos gostam de dançar à noite. À noite é o tempo, marcação de tempo, que é o adjunto adverbial de tempo. Tá? Até. A preposição até pode expressar lugar, tempo ou limite. Então, ó, lugar, as crianças. Vamos até a fazenda da vovó Sandra. Lugar, que é a fazenda. Tempo, os camponeses ficam até tarde na colheita. Limite, protegerei meus filhos até a morte. Então, isso aí já não é tempo nem lugar, é o limite. O com, companhia, estado, condição. Companhia, eu já falei aqui o exemplo no quadro, tá? Estado ou condição, ó, nosso cachorro está com uma grave doença. Então, esse é o estado e a condição do cachorro. Meio ou instrumento, quando ele estiver dando uma informação de objeto. Então, ó, o açougueiro se machucou com a faca. Então, esse é o objeto. Então, a gente fala que é um instrumento. Tá bom? Modo, a criança caminha com dificuldade. Com dificuldade é o modo como ela caminha. Oposição. Na quarta-feira, Vasco joga com o Flamengo. Então, nesse caso aí, Vasco jogando com o Flamengo, eles estão jogando contra. Então, é oposição. Sempre que o com pudesse ser trocado pelo contra, é oposição. De, posse. Ó, casa de minha mãe. Quantidade, foram preservados 500 metros quadrados da mata ciliar. Então, quantidade. Origem, a destruição do ambiente provém do egoísmo do homem. Aqui, do egoísmo é a origem onde vem essa destruição, onde acontece essa destruição. Tempo, os viajantes devem tomar cuidado tanto de dia quanto de noite. Matéria, os chapéus feitos de palha. Então, a matéria é o material que foi feito alguma coisa. Por exemplo, mesa de plástico. Esse de plástico é o material da mesa, então é matéria. Lugar, pode ser também, tá bom? Meus pais chegaram de Salvador. Assunto, mulheres raramente falam de futebol.
sempre que puder trocar pelo sobre, tá bom? Pode ser assunto. Causa, os meninos gritavam de alegria. A alegria aconteceu primeiro e depois eles gritaram. Então, por isso, aí é causa. Em finalidade, vieram em socorro. Tá bom? Para socorrer. A finalidade de ter vindo. Lugar, construir uma casa em Uberaba. Modo, os estudantes ouviram a palestra em silêncio. É um modo como eles ouviram. Tempo, o novo shopping será construído em 3 anos. Tempo. O para pode ser consequência, lugar, finalidade, tempo. Ó, consequência, temos que estudar muito para não sermos reprovados. Então, essa consequência, quando eu falei, quando tem causa, tem consequência. A consequência aqui é o que vai acontecer depois. Primeiro você estuda e depois você não vai ser reprovado. Então, esse para está iniciando uma informação que virá depois. Então, por isso é uma consequência. Lugar, minha família pretende mudar para uma cidade. Finalidade, o para geralmente expressa a finalidade. Você já estudou para o teste final? Então, a fim de, tá bom? Finalidade. Tempo, e aí para o mês de julho. Construção do edifício para o mês de julho. Por, pode ser causa, lugar, tempo ou substituição. Gente, a reunião vai ser encerrada daqui a 10 minutinhos, tá? Se ela for encerrada, 10 minutos. A gente faz daqui a pouco o outro. Eu estou aqui no Porto, só faltam só mais 2 para falar. Causa. Por ser o mais ligeiro, Eduardo foi escolhido como o melhor jogador. Então, por ser. Então, é a causa de ter sido escolhido. Lugar. No final do mês, passaremos por Belo Horizonte. Lugar. Tempo. Por muitos anos. Substituição. Não troque essa calça por um par de sapatos. Substituir alguma coisa. Sob. Pode significar posição abaixo de, e aí o Código Florestal está sob o Código Civil, está abaixo do Código Civil, ou por efeito de. Muitas mulheres agem em razão quando estão sob influência do seu poder na sociedade. Então, esse é o efeito de. Elas estão sob aquele efeito. Sobre pode expressar assunto ou lugar. Então, assunto. Ganhei um livro sobre as poesias de Fernando. Então, é o assunto. Lugar. Havia sobre a mesa do escritório todos os contratados de 2017. Esse sobre é lugar acima de. Sob, lugar abaixo de. Ok? Li para vocês agora rapidinho. Vocês precisam memorizar e ter em mente essas classificações, tá bom? Das preposições. E eu queria que vocês fizessem, vou dar um tempinho para vocês fazerem agora, o exercício 15, 16, 17. Tá bom? Então, vou encerrar isso daqui. Vou dar 20 minutos para vocês fazerem aí e eu volto depois com outra chamada. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Uma dúvida? Não. Beleza.